Trouxemos de volta várias espécies em sua forma mais pura, genomas completos e intocados. Fala aí, Querublar. No vídeo de hoje vamos estar falando aqui sobre o Jurassic World. E esse é um vídeo que eu queria trazer pro Jurássico também, mas também não tive tempo. No vídeo de hoje eu vou estar aqui mostrando e explicando cada tipo de clonagem que temos no Jurassic Park. No Jurassic Park temos muitos tipos de clonagem diferentes, né? E com isso eu vou estar mostrando aqui quais são todos os tipos que temos e, enfim, explicar como funciona cada um, as diferenças entre eles. E isso é um dia antes do lançamento de Jurassic World Rebirth. E com os mutantes em Jurassic World Rebirth, talvez nós tenhamos um novo tipo de clonagem. Mas se eu falar minha teoria de como que eu acho que surgiu o mutante. Enfim, sem mais enrolação, vamos começar aqui o vídeo de hoje. Bem, então o primeiro tipo de clonagem é a clonagem da InGen. Falar assim, não é só a InGen que usa esse tipo de clonagem. Na verdade, é o tipo de clonagem mais comum no universo de Jurassic World. A gente viu esse tipo de clonagem pela primeira vez, logicamente, no próprio Jurassic Park, e é lá onde é explicado. Bom, então vamos usar aqui de exemplo o Tiranossauro Rex. Nós temos aqui um DNA de T-Rex, Cretáceo, mas ele tem alguns problemas. Ele tem algumas lacunas, né, não preenchidas no DNA. E como é que a gente vai clonar? Não tem como clonar um animal com ele tendo lacunas do DNA faltando. Então, o que eles fazem? Nós temos aqui DNA anfíbio, e o DNA anfíbio é colocado para preencher essas lacunas. Com as lacunas preenchidas, vai dar origem ao clone, sendo o Tiranossauro Rex modificado. Esse clone aqui, como vocês podem ver, o T-Rex Cretáceo teria apenas as costas, esse daqui não tem. Os clones usados, esse tipo de clonagem, eles não vão ser exatamente iguais aos animais originais. Porque o DNA anfíbio colocado, se não for DNA anfíbio, pode ser preencher a lacuna com DNA de outros animais. O que eu estou usando de exemplo aqui seria DNA anfíbio. Quando as lacunas dele é preenchido com outros animais, o DNA já não é mais puro. Ele não é um híbrido, porque como você pode ver, não tem nenhuma característica de sapo no clone. Mas o DNA, querendo ou não, altera, causando diferenças no animal. Então, isso faz com que o clone seja diferente, ele ainda não é um híbrido, mas enfim, esse é o tipo mais comum de clonagem no Jurassic World. No universo do filme, a maioria dos animais clonados foram feitos com essa técnica. Nesse próximo exemplo, nós temos aqui um espinossauro, um DNA do Cretáceo. Aqui eu estou usando de exemplo o espinossauro de Rebirth, eu não estou falando que o espinossauro de Rebirth é puro no universo, mas só para usar de exemplo. Então nós temos um animal de uma forma, o DNA dele no Cretáceo, mas também está com lacunas para serem preenchidas, lacunas faltando no DNA. E aqui, vamos preencher essas lacunas também. Mas se a gente não vai colocar DNA de sapo, ao invés disso a gente vai colocar DNA de animais da mesma família do animal que queremos clonar. Nós não conseguimos preencher as lacunas com DNA de espinossauro mesmo, está faltando. Então o que a gente vai fazer para resolver isso daí? Bem, vamos pegar aqui DNA de animais da mesma família. Vamos colocar para preencher as lacunas. E dessa forma, nós conseguimos o clone, sendo amálgama. Esse tipo de clonagem que se chama amálgama, onde, como o próprio nome diz, é uma amálgama de algumas criaturas, mas isso não é um híbrido. Ele tem DNA de outros dinossauros, mas assim como o DNA de anfíbio não fez os clones terem características de anfíbio, os DNAs colocados aqui também, no geral, não vão trazer características, não muitas pelo menos, dos outros DNAs. Eles são feitos apenas para preencher as lacunas, não para criar um animal completamente novo. O clone que criamos ainda é um espinossauro, não é um Baryonyx Spinotocomido. Ele é um espinossauro, tem as lacunas preenchidas com DNA de animais da mesma família, animais mais próximos, para que a diferença talvez seja menor do que a diferença no clone, talvez seja menor do que o animal real, ou para ter DNAs mais compatíveis, coisas do tipo. Esse tipo de clonagem é amálgama. Não tem muitas criaturas com esse tipo de clonagem no universo. Nós temos o espinossauro de Jurassic Park 3. Nós temos o Sinoceratops, que é uma amálgama. E é o Sinoceratops, faltando as lacunas foram preenchidas com o Pachyrhinosauro. O do Jurassic Park 3 aqui, o espinossauro, eu usei exemplos Suchomimus e Baryonyx, mas não tem nenhuma. Nós não sabemos quais foram os DNAs usados para preencher as lacunas dele. Só sabemos que ele é uma amálgama.
Enfim, temos o Espinossauro, temos o Sinoceratops, que era um DNA de Sinoceratops, que para preencher as lacunas foi usado o Pachyrhinosauro. E existe a teoria de que os Satrosiraptores também foram clonados dessa forma, embora nós não tenhamos provas, né? Teoria de que usaram o DNA de Velociraptor para preencher as lacunas. Mas enfim, não existem provas disso, mas é uma teoria que existe no próprio universo da franquia, como foi dita no Dino Tracker. Enfim, esse sendo o segundo tipo de clonagem, amálgama. E agora, vamos aqui para o penúltimo tipo de clonagem, que é a clonagem da Biosyn. A Biosyn, Jurassic World Dominion, usou esse tipo de clonagem para clonar os animais deles. E algo que é interessante é que a Biosyn faz animais puros. Então nós temos isso, o DNA... Nós sabemos que a Biosyn faz animais puros. Os animais da Biosyn são exatamente iguais a como eles eram no período Cretáceo dentro do universo. E eles não usaram DNA anfíbios para preencher lacunas, eles não fizeram amálgamas, são animais puros, isso é dito no filme. Mas nunca é explicado realmente como funciona. Aqui eu vou estar usando como demonstração, nunca é explicado, não é confirmado se é assim, é só uma demonstração. Mas eu acredito que seja a maneira mais simples de entender e também mais provável que tenha acontecido. É que eles têm aqui, por exemplo, o DNA de Giganotossauro, que falta lacunas. E eles encontraram outras fontes de DNA de Giganotossauro, que esses trechos do DNA poderiam estavam nesses outros exemplos de Giganotossauro. Então se a gente tinha um Giganotossauro, tá faltando parte X do DNA, eles encontraram outro fóssil, outra âmbar com o DNA de Giganotossauro que tinha esse trecho X. Com isso eles conseguiram completar. Isso é a minha teoria e eu acho que é a forma mais simples de entender, eu acho mais provável que tenha acontecido. Então o que acontece aqui, vamos estar preenchendo as lacunas com o próprio Giganotossauro. Isso faz com que saia um animal puro como clone, e não algo que modifique o animal como os outros tipos de clonagem faziam. E agora vamos para o último tipo de clonagem da franquia. Essa é a clonagem de híbridos, né? Os híbridos eles são diferentes porque a gente não quer clonar um animal que existiu, a gente vai criar outro animal do zero. E é por isso que o Espinossauro Jurassic Park 3, embora e o Sinoceratops, seja, embora eles tenham DNA de outros dinossauros, são DNAs apenas para preencher as lacunas, não para criar um novo animal. Eles não são híbridos. E aqui como que funciona o híbrido? Nós temos o DNA do T-Rex, e nós queremos criar a Indominus Rex. Então, vamos lá. Eu vou usar o T-Rex de base, mas se eu quero que ele tenha o tamanho do Giganotossauro, eu quero que tenha a inteligência de um Velociraptor, eu quero que tenha as costas de Abilisaurídeos, por exemplo, o Carnotauro, e eu quero que tenha garras de Teresinossauro. E isso acaba criando o híbrido, que vamos usar de exemplo a Indominus Rex. Então, ela não é exatamente um clone, ela não é um clone, ela é um animal criado do zero, que não é o clone de nenhum outro animal, e foi usado o DNA de outros animais misturados, não para preencher as lacunas, misturaram os DNAs, combinações diferentes para criar tais características. A Indominus Rex tem DNA de muitas outras criaturas, né? Ela é um híbrido gigante, tem DNA de Sarcosuchus, se não me engano, ou não lembro se é Sarcosuchus, mas é um crocodilo, enfim. Diversos abilisauros diferentes. Aqui foi só um exemplo para descrever como funciona. Mas vamos pegar um híbrido mais simples. A Indominus é um híbrido de diversos animais. Vamos pegar o híbrido mais simples, vamos pegar o Indoraptor, que é híbrido apenas de 2 animais. Então, para criar o Indoraptor, pegaram a Indominus Rex, o DNA da Indominus Rex, mas ela precisa ser menor para ser uma boa arma. Então, usaram um DNA de Velociraptor. O Velociraptor era bem conveniente porque ele ia facilitar em diversas coisas. Ia deixar a Indominus Rex menor, porque ela precisava ser uma arma. Ia deixar talvez até mais inteligente. E eles queriam o DNA da Bloom, porque a Bloom em específico era um raptor com mais afeto emocional. Então isso deixaria o Indoraptor mais leal ao dono. E além disso, trouxe algumas características do Indoraptor, né? A gente tem aqui isso. Juntando esses dois, formou o Indoraptor. E não é como se o DNA da Indominus tivesse lacuna e eles usaram o Velociraptor para preencher. Não, eles criaram o Indoraptor do zero, misturando os dois DNAs. Não foi um preenchimento de lacunas, foi uma mistura planejada. Isso trouxe, né, o Indoraptor colocou as protopinas na cabeça, a Indominus já tinha, né, veio da Indominus, e teve a garra terrível, veio do Raptor, o tamanho reduzido veio um pouco do Raptor também, e mais inteligência e mais lealdade também viria de Raptor. Então, essa é basicamente o que vai diferenciar o hibridismo do
da amálgama. Claro que se você for na parte mais técnica, todos os dinossauros do Jurassic Park são mutantes híbridos, porque tirando os abaios, porque eles são usados DNAs para preencher lacunas, né? Não são animais puros, mas a gente não vai usar o termo híbrido nisso. O que realmente é usado o termo híbrido seria nos animais que são planejados com uma mistura de DNA, se não só preenchimento de lacuna. Mas enfim, esse foi um vídeo mais por diversão que eu queria trazer aqui no Junho Jurássico, eu não tive tempo, eu tô trazendo agora. Amanhã lança Jurassic World Rebirth e vamos ver como que vai ser os mutantes. Eu acredito que os mutantes só tentam fazer modificações no gene, se eles pegam o DNA do T-Rex, tentam mudar para deixar os genes do dente maior ou coisa do tipo. E acabou, talvez colocaram um DNA de alguma criatura lá, não para criar um híbrido, mas para modificar características do T-Rex, fazer um T-Rex modificado, não um T-Rex híbrido. Isso acabou falhando, dando errado e saiu o mutante. Essa é a minha teoria, vamos descobrir amanhã. Mas demais é isso, muito obrigado a todos que assistiram, espero que tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Falou!